Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmati Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo. Sábado de Gita, dia 24 de agosto. O tempo está voando, né? Né, Marcelo? Então é isso. Ô, Felipe, cadê o Felipe Família? Será que ele está aí mesmo? Tô aqui. Tá. Depois vai lá e vê aquele enquete da Betânia e vê se você vai querer ir ao Joanópolis ou não, e marca lá a sua posição. Ok, obrigado. Ok. Então, nós estamos no resumo do capítulo 9. O tópico é a natureza de Deus. Nós vimos, né, a partir do capítulo 6, nós vimos no capítulo 6 que, né, Vedanta também abre um espaço, faz uma concessão para o Vipassana, que é a meditação, né? Sentadinho, bonitinho, no silêncio do seu quarto, meditando em alguma coisa, né? E cada objeto, cada meditação, uma meditação precisa de um objeto de meditação. E o Vedanta nos diz que o Vedanta é uma filosofia espiritual religiosa cujo centro é Deus, no âmbito do Jivatma, né, da criatura, compreender realmente o seu relacionamento com esse Deus, né? Então, fala muito sobre os desdobramentos do capítulo 6, né, no qual está focando sobre a meditação, sobre Deus. Depois, os desdobramentos vão, através de diversos capítulos, explicando o que é esse Deus, né, sempre no âmbito da compreensão deste relacionamento, a importância de você compreender Deus. E esse Deus, no início, é apresentado como Saguna Deus, mas, de novo, a natureza de Saguna Deus, Deus configurado pelos gunas de Maya, né? Ela é de novo resolvida em sua real natureza, que é a real natureza de tudo e de todos, que é o Saguna Atma, né? Então, o Jivatma, ele consegue se estabelecer, né, em sua natureza infinita e ilimitada somente através da sua identidade, né, a sua compreensão da sua identidade como idêntica à natureza de Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara, né? Então, nós falamos sobre meditação, nós falamos sobre a natureza de Deus. Aí depois, nas últimas classes, ele entrou na na natureza da devoção, o que é a devoção, a importância da devoção e o fato de que a devoção não é um caminho por si, mas é uma atitude religiosa, espiritual, que tem como objetivo, né, inevitavelmente, invariavelmente, converter aquelas emoções movidas pelo desejo e o medo em emoções de gratidão, apesar das experiências aparecerem como experiências de desejo ou de medo, né? As experiências de desejo e de medo vão aparecendo ainda, né? Mas você converteu aquela emoção de desejo e medo, né, de atração e repulsão, aquilo ali você converteu através de uma compreensão profunda da natureza saguna Deus, você converte aquilo em agradecimento, gratidão, né? A Ishvara, muito bem definido nestes capítulos como a lei do karma, né? Você compreendendo a estrutura do campo, sabendo que o karma, causalidade, é a lei mais fundamental,
né? Aí você vai aceitando os punha-papas, os prazeres e as dores, né? É sempre com espírito de gratidão, né? Então, essa é uma conversão de atitude que permite uma mente, né? Uma mente com um centro emocional muito mais estável, equilibrado, né? Não é assim, Marinéia? Por quê? Porque você já não está movido porque, não, eu quero, não quero, eu quero, não quero. Não, não é assim. Não, tudo bem, eu entendi o sistema Ishvara. Eu sou grato por qualquer que seja a oportunidade, né? Porque, na pior das hipóteses, eu vou sofrer, mas eu vou estar gastando, né? Exaurindo, né? Alguns papas, né? Eu compreendi que as ações, invariavelmente, elas produzem repercussões ou resultados, né? Consequências. Então, eu tenho que estar pronto também para esgotar meus karmas, meus papas. E essa compreensão vai fazendo de modo que, punha papa faz pouca diferença, né? O que faz mais diferença neste nível de compreensão é a minha atitude. E a atitude, o espírito do Karma Yoga é que faz o indivíduo não somente filosoficamente espiritual, mas emocionalmente devocional, né? Emocionalmente um indivíduo religioso através da devoção ou gratidão por esta oportunidade. Ficou claro isso? Eu sempre gosto de enfatizar esse aspecto no início, a importância da devoção, porque eu sei que leva tempo para que a gente possa compreender isso e a importância de tudo isso, tá? Eu tenho uma pessoa aqui, um estudante, amigo meu, que tem uma dificuldade enorme de compreender isso, né? E, e a curiosidade é que, não sei se vocês já notaram, eu não sou muito inclinado a debater com ninguém, muito menos com os meus alunos. Não, eu quero discutir isso, né? Eu quero debater isso, eu quero ter um argumento, porque para mim é assim, não é assado, etc, etc. Então, eu prefiro não entrar no âmbito de debate com nenhum, entendeu? As posições estão aí, os ensinamentos não são meus, são ensinamentos das escrituras, né? Então, aí, é tudo de Lord Krishna, nós temos, entre Lord Krishna e nós temos uma Sampradaya, nós temos Swami Paramarthananda, aí nós temos o professor Arlindo e nós temos e as exposições chegam, elas não são sujeitas a debates, porque o professor Arlindo não odeia debate e não tem nem uma compreensão geral de todas as filosofias para estar debatendo com outras filosofias. Mas eu tenho uma noção mais superficial de que não existe uma estrutura de pensamento religioso e espiritual que se compare a esse, né? E nós vimos, através de diversos textos, que a maioria dessas filosofias elas apresentam conclusões ilógicas, né, evidentes, absurdas, né, uma vez que você tenha compreendido a perspectiva dos Vedas e dos Upanishads. Então, não existe uma questão de estar ali debater ou discutir ou argumentar. Então, qual é o relacionamento entre o guru e o discípulo? É muito simples. O guru expõe os ensinamentos que não pertencem a ele e sugere aos estudantes que contemple, estude, reflitam, né? De tal modo que eles possam compreender os ensinamentos, que não pertencem ao professor. Naturalmente, cada professor tem o seu estilo, tem os seus pequenos insights para contribuir, mas aí o discípulo, o estudante, ele precisa desenvolver uma determinada atitude para abordar o professor, entendeu? Qual é a atitude, Mariné? A atitude é muito simples, né? É simplesmente, olha, eu ainda não estou convencido, mas eu tenho certeza que é porque minha compreensão não é ainda completa, né? Eu estou tendo um problema de assimilar esses ensinamentos, né? Aí, com essa atitude, ele pode até pedir ao professor de fazer um esclarecimento pessoal, né? Não posso falar com você agora, mas debater com as escrituras, não, eu quero discutir isso que para mim não é bem assim, isso não é atitude aceita em nossa Sampradaya, entendeu? Não é aceita.
Na verdade, a nossa Sampradaya não abre nem espaço para as aulas serem interrompidas, né? O indivíduo ele pode, em determinadas circunstâncias, apresentar suas dúvidas. Então, a devoção, que nada mais é do que a compreensão do valor desse pacote escritura e guru, professor, ela é derivada de um movimento no qual o indivíduo ele vê a beleza dessas escrituras, tem uma gratidão enorme pelas escrituras e pela pessoa que está expondo essas escrituras, entendeu? Se essa pessoa as expõe de modo claro e honesto. Então, é natural que o indivíduo ele tenha um respeito pelas escrituras, um respeito mínimo pelo guru, entendeu? E, e se ele tiver dúvida, ele apresente suas dúvidas com esta atitude, né? Não de argumentar e debater, tá? Então, eu estou falando isso, né? Não só para vocês, mas também para essa pessoa, que muito embora seja uma pessoa que eu conheço há muitos anos, correndo o risco da pessoa se ofender, mas não acredito, não. É uma pessoa inteligente, né? Mas certas coisas a gente precisa falar também, né? Mesmo que as pessoas se ofendam. Não é assim, Mariné? Ó, eu vejo sempre você, meu olho esquerdo aqui é o melhor, eu vejo sempre o Mariné na tela. Eu fico pegando no seu pé. Então, nós estamos, Krishna está exaltando a devoção, não é um caminho espiritual por si, mas é uma atitude religiosa espiritual que precisa estar permeando todos os caminhos. E os caminhos não são muitos, né? Fundamentalmente, existem dois caminhos, né? O caminho da ação e o caminho da contemplação e compreensão. Existem somente dois caminhos, karma e jnana, karma e jnana, né? Então, no caminho da ação, aí existe um desdobramento de diversas abordagens, né? De fazer coisas para obter o quê? O melhoramento do complexo corpo-mente. E no caminho do jnana, considerando que é o Atma Jnana, existe somente um caminho, que é o Jnana Yoga dos Upanishads, né? Que apresenta esse ensinamento a respeito daquilo que é a nossa real natureza, sempre livre e independente, né? Então, fundamentalmente, o objetivo desses capítulos é permitir que a gente compreenda a natureza nirguna, Atma, de Brahman. Então, é o conhecimento de Nirguna Brahman, Nirguna Atma, que é o real, superior, né? É, o Supremo Deus, né? A sua natureza saguna é a natureza aparente, que é muito mais fácil no início para nós estabelecermos uma correspondência, né? Então, como é que a gente se prepara para esse conhecimento que liberta, que depende do Nirguna Ishvara Yana, e também depende de uma atitude devocional, né? Porque a devoção mais elevada é a devoção por Yana, né? Quem é que compreende isso? Quem é que não compreende isso, que a devoção mais elevada é a devoção do Yana, do Yana Yogi, né? É a devoção maior que existe, tá? Por diversos motivos. Entre elas, que o Yan Yoga, tendo devoção pelo Nirguna Atma, que é o substrato e a real natureza de todo o cosmos, né? Tendo esse fascínio, esse desejo ardente por compreender a real natureza do universo, do eu, do ser, de tudo, né? Então, esta devoção é a devoção por aquilo que é o mais sutil que existe. E você compreender aquilo é simplesmente alguma coisa que é movida por um desejo pela verdade acima de tudo, né? Ela é mais elevada porque, no final das contas, você não quer nada de Saguna Deus e você sabe que Nirguna Deus não pode te dar nada porque Nirguna Deus é a única realidade, você simplesmente quer compreender essa verdade estabelecida pelos Upanishads, né? Então, ela é mais elevado mesmo porque não envolve realmente
autointeresse, aquele interesse egóico, né? O interesse a verdade. O que que você vai ganhar com isso? Eu não sei. Dizem que depois a pessoa fica mais feliz, né? Mas eu quero mesmo é a verdade, né? Tem pessoas que, quando obtêm esse conhecimento, passa por uma transformação fisiológica, e tem pessoas que era careca e o cabelo cresce. Mas tudo isso são subprodutos que a gente não pode nem contar com eles, né? Então, a gente sabe que, para isso, nós temos que passar pelo relacionamento com o Saguna Deus para preparar a mente, né? Esse é o pano de fundo desse capítulo 9. Aí ele fala quais são essas preparações. A preparação mais importante, ele menciona que é a da confiança, que é Shraddha. Shraddha é manter uma mente aberta, positiva, receptiva, flexível, até que eu realmente compreenda esses ensinamentos, sem ficar achando que não, eu compreendi melhor do que a compreensão exposta pelas escrituras e pelo guru, né? Se o indivíduo fala assim, não, eu entendi melhor, então o indivíduo já está sendo movido por uma certa vaidade e arrogância do ego, entendeu? Então, esse conhecimento, ele só realmente penetra e internalizado, não, é devidamente assimilado e internalizado, na medida que o ego ele vai se purificando, ele vai simplesmente perdendo, né, aquilo que, em geral, a gente diz, o cara tem um ego enorme, né? Quando a gente fala o cara tem um ego enorme, é um sentimento de individualidade, entendeu? Que não se dissolve, né? Eu sou o que eu sou. O que que você é? Eu sou esse corpo-mente. E eu quero que meu corpo-mente seja iluminado. Eu quero ser realmente, né, um corpo-mente extremamente sábio, né? Não é por aí, né? Esse sentimento de individualização de indivíduo, né? Eu sou, né? E que tem essa mania de grandeza que é fundada num sentimento de inferioridade, inadequação, que quer ser compensado com o autoconhecimento ou a iluminação. Tudo isso são movimentos do ego, né? Então, a confiança nas escrituras e no guru é um sintoma de que o ego está, como é que se diz, encolhendo. Encolhendo é a palavra boa, né? Ele está encolhendo, ele está assumindo as suas devidas proporções como um mero, né, coordenador deste instrumento de experiência e de conhecimento, né? Mas ele vai perdendo esse sentimento de que sou eu mesmo que estou fazendo tudo isso e sou eu mesmo que vou obter a iluminação, o autoconhecimento, né? E a aparente contradição é devido ao fato que as escrituras elas jamais menosprezam o livre-arbítrio deste ser humano, que é indispensável nesse processo de melhoramento, purificação, refinamento, etc., para que este autoconhecimento seja devidamente assimilado e o indivíduo seja beneficiado, né? Como assim? Perdendo esse sentimento de que eu sou o fazedor, o pensador dos meus pensamentos, aquele que chega às conclusões, né? Então, de um lado, as escrituras dizem, não, você tem que realmente fazer a sua parte, você tem que observar o Dharma, você tem que agir em harmonia com o campo, e você tem que fazer um esforço, é pessoal, mas a sua ação pessoal, o seu esforço pessoal, como nós dizemos sempre, é um entre tantos outros fatores, né? E esse relacionamento com Ishvara, com a totalidade, essa inteligência suprema, a somatória de todos os fatores, essa perspectiva de compreensão vai permitir ao ego que ele vai se manter na sua devida proporção. Eu sou um fator. Esse fator é indispensável porque esta é uma estrutura desenhada inteligentemente na qual nada ocorre por acaso. Ninguém realmente obtém resultados fazendo, colocando ações não em harmonia com o objetivo que eu quero alcançar, né?
Então, o ego ele tem que se manter nessa devida proporção, compreendendo o seu grau de responsabilidade na participação nesse processo de crescimento e assimilação deste conhecimento final, não sem ignorar, né, a sua responsabilidade, sem menosprezar o seu livre-arbítrio, né, sem, né, ignorar o fato de que o corpo-mente precisa ser melhorado um pouco, né, mas jamais permitindo que este ego desenvolva uma sensação, um sentimento de vaidade e de arrogância, né, ao ponto de não, né, eu aceito só algumas coisas das escrituras, as outras eu rejeito, porque aqui está a minha compreensão, entendeu? Não que as escrituras não possam ser desafiadas, sim, mas num outro âmbito, não no âmbito, né, do relacionamento entre o guru e o professor. Outras filosofias podem discutir entre elas, né, e dizer assim, não, a filosofia dos Upanishads, Vedanta, tem esse defeito, deixa elas discutirem. A nossa Sampradaya jamais participa dessas discussões. A nossa Sampradaya jamais promove esses ensinamentos, ela espera que os estudantes, os discípulos cheguem até ele, né, e apresenta a ele os ensinamentos na esperança que os discípulos, né, desenvolvam uma determinada atitude devocional, né, de gratidão, de compreensão, de extremo valor por esse corpo de conhecimento que vem com o guru, de tal modo que o ego do cara possa encolher. Não é assim, Alexandre? Quando o ego encolhe, né, o que que ocorre? Né? Ocorre simplesmente esse sentimento de gratidão, porque meu ego está encolhendo. A gente tem que fazer um satsang sobre isso, Marcelo, um encolhimento do ego. E aí ele diz, essa mente tem que permanecer humilde, alerta, aberta, flexível, até que ela realmente compreenda esses ensinamentos. Ó, eu não tô, são palavras do Swamiji. Até que ela conseguir compreender esses ensinamentos, ela não deve desafiar de modo a rejeitar o ensino. Ela não, é melhor que ela não rejeite o professor. Você seja persistente, consistente, até e paciente até que você compreenda esses ensinamentos, né? Eu vou ao extremo de dizer assim, ó, tudo bem, se você não gostou do professor, rejeite o professor, mas não rejeite os ensinamentos. Se eu rejeitar os ensinamentos, você está ferrado. É a única solução é compreender a sua natureza já livre, independente de tudo isso, né? Não existe melhoramento do corpo-mente, não existe acúmulo de conhecimento informativo que possa resolver esse problema, né? Então, a confiança é importante. As pessoas que têm, aí ele fala no verso 9 que nós vimos, no capítulo 9, aquelas pessoas que não têm confiança neste ensinamento continuam certamente no curso do samsara. E eles viverão este ciclo contínuo de morte e renascimento. E jamais me alcançam. Me alcançar significa alcançam a compreensão a respeito da não-dualidade, da unidade entre eu, o substrato de todos os Jivatmas, como o mesmo, né, Atma, o mesmo Nirguna Atma do próprio Jiva-Atma. E aí o Swami vai ao ponto de dizer, se você rejeitar o ensinamento, você vai perder. O ensinamento não perde. Os rishis não perdem nada, o guru não perde nada. Ninguém perde nada, ninguém ganha nada. Você é o único ganhador ou perdedor. Portanto, se você quiser, você deve manter essa mente aberta. Essa é a introdução dos primeiros versos do capítulo 9. Ele falou muito sobre Shraddha, né? Aí ele fala, Krishna menciona características importantes sobre a natureza de Brahman, todas extraídas dos Upanishads. Portanto, nada é invenção de Krishna. Essa é a característica principal da nossa Sampradaya, né? Krishna
o Gita não é um ensinamento autocontido, ele é extraído dos Upanishads, e os Upanishads são o quê? São ensinamentos revelados para os humanos, não originados pelos humanos, mas revelados para os humanos, né? Essas são características importantes. Elas não foram dadas pelo Gita ou por Krishna, elas foram dadas pelos Upanishads. Nada disso é invenção de Krishna. Tudo isso é obtido dos Upanishads. É por isso que no final de cada capítulo do Gita consta a menção do Bhagavad Gita Su Upanishadsu, né? Porque os elementos, né, do Yin Yoga, dos Upanishads, estão predominantemente presentes nos ensinamentos do Gita. Por isso que o Gita é um ensinamento tão completo, tão importante. Por isso que eu quis fazer esse curso do Gita mais uma vez. Ele é completo, mas ao mesmo tempo ele chama a gente para a responsabilidade de compreender essa ordem aparente, de compreender o jiva aparente, compreender o ego infantil do jiva, que se sente separado, independente, individualizado, né? Então, é um ensinamento completo. E aí ele fala sobre as características, né, deste Deus superior, deste Deus Nirguna, né? O verdadeiro Atma, o verdadeiro Brahman, o verdadeiro Ishvara, né? Uma delas, a primeira que ele fala, é da omnipresença, né? A onipresença, como nós sabemos, é muito comum, né? Até mesmo em passagens das escrituras bíblicas, né, do cristianismo, fala da característica onipresente. Naturalmente, se refere mais a onipresente de Saguna, Deus, né, que, do ponto de vista do Vedanta, também pode ser compreendida como a inteligência que sustenta toda esta ordem aparente. Então, Saguna, Deus, que é a inteligência, o Sattvaguna puro, né, ele está, assim, omnipresentemente, né, pervadindo e sustentando, né, todo esse universo, todo o cosmos, né? Então, este verdadeiro Deus Nirguna, né, que não é nem mesmo puro Sattvaguna, mas é simplesmente né, o Adhisthanam, né, o pano de fundo, na qual os Gunas de Maya projetam esse cosmos aparente, né? Então, este pano de fundo, este Nirguna Atma, né? Ele naturalmente ele não pode ser um princípio localizado, ele não existe limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Por quê? Porque ele, você não jamais vai encontrar ele em lugar nenhum, né? Jamais vai encontrar ele em lugar nenhum. Ele é livre do espaço, né? Ele é omnipresente, ele é, né, em tudo, em todos, e na ausência da projeção deste universo, ele é presente também como a existência de um cosmos sempre existente, se seja em sua condição potencial como manifesta, né? Então, esta é a característica onipresente, livre do espaço, da localização no espaço. Naturalmente, no início, nós entramos em contato com a natureza de Deus, definida por o quê? Por um nome, uma forma, né, digamos, Krishna, né, e as características ou atributos dessa divindade ou deidade, né? Então, a natureza de Saguna Deus é mais fácil para nós compreendermos. A propósito disso, eu me lembrei aqui, né, eu tive uma conversa com uma pessoa que dizia que essa natureza do Atma, do Nirguna Atma,
né, mais uma vez desafiando as escrituras, né? Essa Nirguna Atma é alguma coisa que jamais pode ser realmente conhecida. É impossível de conhecer, né? O autoconhecimento eu aceito, mas conhecer Brahman, conhecer é impossível. A gente pode simplesmente, né, conhecer, mas sem conhecer, né? Então são percepções, sacadas, insights pessoais do indivíduo que denotam mais ou menos né, o quanto claro ou confuso seja ainda a compreensão da pessoa, né? Então, quando a pessoa diz que não, não, na verdade eu sei o autoconhecimento, eu sei que eu sou isso, né, bababá, mas eu jamais vou saber o que é isso. O que está de certo, o que está de errado nessa afirmação? Quem é que pode me dizer? Não, é muito simples. Porque quando você diz eu sei o que eu sou, mas eu não sei o que eu sou e é impossível saber o que eu sou, isso denota que existe uma confusão entre Sati e Mithya e o indivíduo, eu sei o que eu sou, eu sei que eu sou, mas eu não sei o que é isso, eu não sei o que eu sou. A pessoa está ainda na expectativa de que, para saber de verdade, este eu sou Brahman deveria ter características, propriedades e atributos, de modo que você possa dizer, eu sei o que é isso. Não somente eu sei que eu sou, mas eu sei o que é esse eu sou, né? De novo, sobreposição, confusão entre Sati e Mina. Eu sei o que eu sou, mas eu não consigo saber o que eu sou. Você está buscando atributos e as escrituras dizem que o que você é livre de características, propriedades e atributos. Você é aquilo antes ou além das sobreposições dos gunas, gunas que vão configurar atributos infinitos, né? Características, propriedades de todos os elementos. Então, eu sei, mas é impossível saber, é impossível saber. Então, eu tive que tentar explicar rapidamente, né, que tinha essa confusão de novo, mais sintoma de confusão, né? Porque, eu sei que eu sou isso, mas eu ainda descobrindo aqui que é impossível saber. Então, você ainda está buscando por propriedades e atributos, porque você ainda está misturando Satya com Mithya. Não, mas como é que eu vou saber que eu sou se não tem nada para me saber? Mas essa é a chave, é aí que o autoconhecimento ocorre, entendeu? Por quê? Você não tem nenhuma dificuldade quando você para de buscar atributos naquilo que é a sua real natureza, você não tem nenhuma dificuldade de compreender que eu sou a existência consciente de tudo que existe no universo, tá? Eu sou a existência consciente. Eu sou consciência, eu sou existência livre de atributos, de qualidades, de características, de configurações. Eu sou o pano de fundo, eu sou a existência, a consciência, né? Mas você não vai nunca saber. Você nunca vai saber como se fosse uma coisa, porque você não é uma coisa, né? Você é aquela existência, consciência na qual as coisas são desenvolvidas através do poder de Maya, a partir das três energias, elementos e que se espalham, se explodindo numa infinidade de elementos químicos, físicos e etc., configurando o cosmos, que é definido por suas propriedades e características e atributos, que vão limitar todas as expressões. Eu sou ilimitado significa eu não tenho nenhuma característica. Mas se eu não tenho nenhuma característica, como é que eu vou me conhecer? Você entende, Mariné? Essa confusão, o quanto ela é sutil e ela está lá ainda, criando confusão, né? E o indivíduo ainda se sentindo uma personalidade individual, né, começa a desafiar até mesmo as escrituras e o guru, né?
como atitude que não é realmente a atitude de um discípulo. Quem é que entende? Quem é que não entende isso? Oi, Poliana. Então, uma das características é omnipresente. A segunda característica foi mencionada é que é algo que não é perceptível aos órgãos dos sentidos e à mente. Isso aí já diz tudo, né? Diz o quê? Diz que ele não é um objeto. Brahman, o Deus superior, o Nirguna Atma, a real natureza do Aham, do Eu Sou, não é perceptível através dos órgãos dos sentidos e da mente. Nem mesmo a mente nos permite obter o conhecimento objetivo a respeito do que eu sou. Porque a mente é uma integradora, coordenadora das percepções sensoriais, com uma capacidade de desenvolver inferências e obter um conhecimento ainda objetivo de algo que é caracterizado fundamentalmente pelos gunas de Maya, as configurações diversas e as propriedades infinitas, né? Então, quando eu disse ele não é imperceptível, não existe nenhum modo o qual os órgãos dos sentidos e a mente possa, né, obter o conhecimento de Brahman. E é aí que vem a confusão, né? A pessoa me diz, não, é impossível saber. Sim, é impossível você conhecer Brahman através dos órgãos dos sentidos e da mente. É impossível compreender Brahman através dos órgãos dos sentidos e da mente. Então, se você não tem os órgãos dos sentidos e a mente para conhecer Brahman, como é que você vai conhecer Brahman? Quem é que pode me explicar isso? Somente como você mesmo. E o que que significa isso, Felipe? O que que é você mesmo? O que que é você mesmo, Felipe? É, 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 a minha Eu acho que o seu sinal está compreensão fraco. ainda Deixa não para está lá. muito firme sobre isso, não. Meu sinal aqui está um pouco ruim. Sim, tudo bem. Então, você só pode compreender, saber o que é Brahman, o que é, né, a sua real natureza, como aquilo que é a sua natureza intrínseca, aquilo sem o qual você não é você, né? Você pode dizer assim, não, essa mão aqui sou eu, sim, mas a mão é um aspecto do seu corpo físico, né? O braço também sou eu. Então, se você juntar todas as partes do corpo físico, você dizer isso sou eu, né? Então, você é o todo aqui, sem, né? Mas não uma parte independente. Você precisa do todo do corpo-mente para dizer esse sou eu como o meu corpo físico, né? Quando você entra no âmbito do complexo corpo, mente, sentidos, né? Existem tantos aspectos e características dessas cinco coxas, né? Das cinco bainhas, né? Todos os aspectos físico, material, né? Energético, mental, emocional, intelectual e o corpo das vasanas, né? Então, existem tantas coisas a respeito de nós, e a gente pode dizer assim, não, eu conheço Brahman através, porque eu conheço a mim mesmo, né? Então, você só conhece Brahman, na verdade, quando você conhece você mesmo, mas não como a totalidade de todas as partes que compreende os cinco coxas, entende? O que que é esse eu conheço o Brahman como a mim mesmo, porque agora eu sou autoconhecido, eu compreendi a mim mesmo. Não é a totalidade de todas as partes, não é a totalidade dos cinco coxas.
Você conhece você porque você simplesmente compreendeu finalmente que eu sou o substrato mais sutil, mais invisível, livre de qualquer propriedade ou atributo, de tal modo que eu não posso ser compreendido e conhecido pelos órgãos dos sentidos e a mente. Porra, mas se eu não consigo ser compreendido, conhecido pelos órgãos dos sentidos e a mente, como é que eu vou ser conhecido? Né? Então, essa é uma questão que às vezes a gente responde. Você vai compreender e vai conhecer você mesmo só na hora que você compreender que o autoconhecimento é o Atma reconhecendo a si mesmo. Porque somente o Atma reconhece a sua natureza livre de atributos. Então, que Atma é esse que reconhece a si mesmo? É o Atma do Jiva, é o Atma do Jiva que conhece a si mesmo como Nirguna Atma. You understand? Então, este Jiva Atma, ele precisa ser purificado até o ponto que o seu Atma, que é a consciência refletida, ela compreenda a sua real natureza totalmente livre de propriedades, características e atributos. Né? Daí a necessidade da preparação e da purificação. É o Atma compreendendo a si mesmo, é o ser compreendendo a si mesmo. Tá? E o Jiva Atma é o quê? É a combinação de dois fatores, matéria e energia e o ser, a consciência, matéria e energia e o ser. É esse aspecto aqui que compreende a si mesmo. Quando ele compreende a si mesmo, ele não quer nem saber dos cinco coxas e todos os aspectos da nossa natureza, matéria e energia. Ele fala, não, eu compreendi a mim mesmo, é a compreensão mais simples que existe. Eu não tenho nenhum atributo, não tenho nenhuma característica, não tenho nenhuma propriedade. O máximo que eu posso dizer de mim mesmo é que eu sou consciência e existência. Né? Então, é imperceptível. Terceira característica é que ele é o que? O substratum. Então, nós temos aqui, ele está presente em tudo, ele não é, né, disponível para os órgãos dos sentidos e a mente, e ele é o pano de fundo, é o substratum no qual essa ordem aparente é aparentemente projetada. Então, a terceira característica apresentada por Krishna é essa: é o pano de fundo, é o substratum, adsthanam. A única realidade. A única realidade é o quê? É o pano de fundo. Qual é a única realidade da miragem no deserto? É o pano de fundo, é a areia do deserto. Ela é a única realidade. A sobreposição do oásis, né, é simplesmente uma projeção de Namarupa, nomes e formas. Tá? Maya sabe fazer isso. Então, o pano de fundo é a única realidade e a projeção é uma realidade aparente, uma ordem absoluta e uma ordem relativa aparente. A natureza deste Nirguna Atma é o pano de fundo, tá? É o substrato adsthanam, é o apoio, é a tela do cinema, é a areia do deserto. A única realidade, é importantíssimo a gente compreender isso, que é a única realidade. Se o mundo e o universo é um reflexo, uma projeção que existe dentro, né, da consciência, e eu sou a consciência, pelo menos 50%, 50-50, eu sou matéria, energia e consciência. Tudo bem, já é um bom início, você está aceitando que você é 50% consciência, consciente. Então, daí você pode conceber a ideia, a noção, a sugestão de que esse mundo é uma projeção ou um reflexo que ocorre dentro da consciência, e você é 50% consciência, digamos assim, e que você não é a mente. E essa consciência é a única realidade. Então, eu sou o apoio, eu sou o pano de fundo, eu sou o espelho macrocósmico que reflete o universo, eu sou a tela no qual o cosmos foi projetado, eu sou Satya.
a única realidade. Assim como o mundo dos sonhos é real, do ponto de vista do indivíduo que sonha, o mundo irreal, ele é visto irreal do ponto de vista do desperto. Portanto, a terceira definição é que esse nirguna, Deus, é o substrato do mundo. É o pano de fundo, é a tela. E esta projeção é uma ordem inferior ou a ordem aparente, uma ordem condicional. Aí ele lembra, ele apresenta uma escritura no qual é descrito que você, a consciência, é a base, é o fundo deste mundo ilusório. Você é que está doando a libertação e a escravidão do samsara. Você é uma libertação personificada, né? Em termos da poesia, porque o ser humano ele tende a personificar Deus, né? Isso se refere a Lalita Satya Sharana, né? É como se fosse apaixonada pela dança, porque as três energias, elas dinamicamente, elas dançam, produzindo não somente esse cosmos, mas um cosmos que se movimenta, se move, né? Violentamente, às vezes, de momento a momento. E não somente você projeta e dança, faz dançar esse universo do mesmo modo que faz dançar os seus Jiva Atma, né? Você dissolve e resolve tudo de volta em você mesmo. E você dissolve até mesmo, né, através de alguns estados, tal qual o Atmayana ou o Samadhi. Ele diz, você é cheia de modéstia tímida. Tudo isso aqui são projeções, né? São poesias. Poesias dependem de uma projeção, de uma personificação daquilo que é nirguna, livre de qualquer característica. Portanto, você não pode personificar Deus. Mas uma vez que você seja poeta, né? Que você seja sentimental e romântico, você quer ter essa sensação de personificação, então você vai projetar a ideia de que este princípio é aquilo cheio de modéstia tímida. Olha que bacana, né? Modéstia tímida, né? Este princípio tão poderoso, sem nenhuma vaidade ou arrogância do ego humano, do Jiva Atma, né? Bonito. Os seres celestiais te adoram. A quarta característica é que este Brahman, que nós conhecemos bem, e a Satchitananda é livre de associação, é a Sangha, é de natureza a Sangha Svarupa. Então, o que que significa ser livre de associação? Você está ali permitindo a projeção ou refletindo esse universo, você não faz nada, mas ainda assim tudo isso é sobreposto na sua real, na sua existência, que é a única realidade, sem tocar ou macular aquilo que é você. Então você é a Sangha, nada entra em contato com você, né? Então, qual é a importância de a gente compreender essa natureza de Brahma? A gente tem que compreender que o estudo da natureza de Deus, ele serve ao propósito de nós compreendermos não somente a natureza de Deus, mas no final a gente simplesmente, né, compreender as declarações de identidade entre o Atma do Jiva e o Atma de Brahman. Se eu compreendo a natureza de Deus e eu sei que as últimas declarações e a propósito é a mesma, tal qual a sua própria natureza, né? Então, eu finalmente compreendi a natureza de Deus, né? E agora eu sei, ok, então essa compreensão de Deus desenvolveu mais preparação, mais refinamento, mais purificação,
de tal modo que eu compreendi a natureza de Deus e agora eu compreendo a minha identidade com Deus e eu estou livre de quê? Da vaidade, da arrogância, do ego. O perigo da busca pelo autoconhecimento sem incluir Deus, sem incluir Saguna e Nirguna Deus, mas simplesmente eu quero buscar a minha natureza infinita, né? É que muito frequentemente o ego retém um sentimento de separação, independência, vaidade e arrogância, né? Mas se eu me conheço através de Deus, essa relação entre eu e Deus vai encolhendo o ego, vai colocando o ego no seu próprio lugar, né? Você tem ainda a responsabilidade de responder aos estímulos, mas se mantendo, né, no seu lugar, na sua perspectiva, sabendo que os resultados estão na mão desse sistema Ishwara, Saguna Ishwara, né? E que essa compreensão que transforma, no final, quando ela vier, ela vem como um subproduto de uma infinidade de fatores que envolve também todo o meu esforço. Então, o ego, né, ele vai ser purificado através de tudo isso. Então, quando eu compreendo a natureza de Ishwara, Nirguna Ishwara, como livre de associação, e mais tarde eu volto e lembro assim, ups, a propósito, eu ouvi dizer que eu sou idêntico a Ishwara, então a minha real natureza é livre de associação. Você entende, Mariné? Hã? Que no final você tem que sempre, né, estabelecer aquela identidade. Então, se eu sou livre de associação, o que que ocorre com tudo isso? Né? O ensinamento foi realmente assimilado, foi internalizado, e eu sou o Jiva Atma, né? O Jiva é o complexo corpo, mente, sentido, e Atma é aquilo que vivifica e anima, né? Este complexo corpo-mente é a consciência pura, a existência pura, eu sou esses dois, né? E como sou esses dois, o que que ocorre, Mariné? O Jiva Atma se identifica predominantemente com a sua natureza Atma e secundariamente com a sua natureza complexo corpo-mente sentidos. Entendeu? É tudo uma questão de identificação. Eu me identifico com a minha natureza superior, assim por dizer, a minha real natureza, e aí eu vivo com uma sensação de que realmente eu sou a sanga. Ah, mas o corpo-mente está sempre se associando com as coisas, pessoas, circunstâncias. Sim, eu sou, mas deixa isso para lá, né? Isso aí é uma conversa, né? Às vezes pessoas me contatam querendo iniciar esse processo. Eu falo, ih, cara, esse é um processo longo. Você tem à disposição uma década, aí, de repente, eu vou te ensinar, vou expor, está tudo na internet. Se você tiver uma década, né, a maioria de nós precisa pelo menos de uma década, você inicia o programa, inicia nesse processo. Mas não existe atalho, resposta simples, né? Você quer saber que você é sanga, que você realmente não é apegado a nada, porque ser a sanga significa, ok, então eu não dependo nada, de nada deste mundo, eu sou livre e independente, né? Eu sou, né? Sou livre. Moksha significa eu sou livre, eu sou independente de tudo isso, eu não estou associado a nada disso, mas desde que eu tenha me identificado com a minha natureza Atma, Nirguna Atma, né? Então, quando nós compreendemos a natureza, a sanga de Ishwara, de Brahman, né? No final das contas, a gente precisa, né, assimilar, né, a compreensão final de que a natureza de Ishvara, que eu conheço agora muito claramente, ela precisa ser, né, assimilada como idêntica à minha natureza para que eu possa desfrutar, apesar do corpo, mente e sentidos, desfrutar da minha natureza assanga, não apegada a nada deste mundo. E eu desfruto, enquanto ainda associado a um corpo-mente, que ainda assim tem associação com o mundo, mas a identificação com a minha natureza superior, real, como o Nirguna Atma, permite a mim o corpo, mente, sentidos, que é uma mistura dos dois, matéria, energia, espírito, né? Os dois. Então, permite a mim
viver com este sentimento profundo, né? Não é viagem, ninguém consegue falsificar isso. O mundo espiritual está cheio de falsificação, está cheio de moeda falsa. Pessoas pensam, não, eu estou vivendo agora, eu sou livre, isso e aquilo. Aí quando a coisa começa a pegar, tem lá uns amigos dos Estados Unidos que quando a coisa pega, ele, não. Falei assim, pô, eu te falei para você que não existe atalho, né? Eu falei para você começar o processo Vedante comigo 10 anos atrás, etc. Você não quis, né? Você ficou aí neste mundo New Age, pá, colecionando, né, um monte de fragmentos de um pouco de verdade com um monte de bobagem, né? E agora a coisa está pegando, né? E você está totalmente aí sofrendo, preso, amarrado, identificado, né? Dependente do mundo, né? Com medo do tempo que devora tudo, medo da morte, né? Então a gente só consegue realmente desfrutar deste conhecimento da nossa natureza sempre livre, da nossa natureza livre de associação, da nossa natureza toda pervasiva, que jamais é encontrada pelos órgãos dos sentidos, né? Na medida que esse conhecimento é devidamente assimilado ao ponto de que de transformar a nossa experiência humana. A experiência humana é o teste no final das contas, entendeu? Eu me sinto realmente, né, livre de associação ou não? Quando a coisa pega, eu fico, né, eu fico sofrendo muito, desesperado, isso e aquilo, ou não, né? Será que eu sou capaz de aceitar a mortalidade, que, a princípio, né, é o drama maior da experiência humana, ou não, né? Então, a transformação significa isso, uma convicção total, que não pode ser falsificada, como os meus amigos lá da Califórnia, não pode ser falsificada através de, da repetição, né? Que nem papagaios daquelas coisas bonitas que a gente ouve. Você repete, 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 e não faz nada. Então, um processo, cara. Né? A gente tem que perguntar, né? A pessoa está interessada, você precisa de uma década, pelo menos, de investimento para você realmente assimilar. Se vier antes, tudo bem, é porque, né, você tinha um karma favorável, né? Então, eu sou esse princípio que sustenta o mundo inteiro. Até aqui a gente está dizendo Ishwara, Ishwara, Brahmana, eu não sou contaminado por nada deste mundo. Este senhor é o senhor tão pervasivo, tão livre, tão sem associação, que tal qual o espaço, ele acomoda tudo, sem que nada possa tocá-lo, né? Nada possa manchá-lo. Essa é a quarta característica, né? Marcelo, vamos fazer uma pausa de 10 e a gente volta já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom,
Eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.